Federação dos Professores do Estado de São Paulo é a mais nova parceira do canal universitário. No programa de hoje, vamos debater o papel do professor na mídia e também o papel da mídia na sala de aula. Outro assunto importante é a MP do ensino médio, a medida provisória 746. Será que o professor é visto como fonte? Para conversar sobre este assunto, Celso Napolitano recebe o professor de jornalismo Daniel de Thomas, diretor do canal universitário, e também o professor Ailton Fernandes, diretor do Sindicato dos Professores de São Paulo. Pode entrar, a sala é sua. Olá, estamos com mais um Sala dos Professores, que é o programa da FEPESP. Hoje, com a alegria e o prazer de receber o colega e companheiro, professor Ailton Fernandes, que é professor da rede pública e da rede privada, formado em História pela PUC. Pela PUC. E é diretor do CIPR São Paulo, da FEPESP e da CONTE, que é a Confederação dos Trabalhadores em Educação. Olá, Ailton, tudo bem? Olá, Celso. É uma alegria estar aqui. A gente utilizando um instrumento de comunicação com os professores que foge um pouquinho da grande mídia e que dá voz para esses professores. Então, quero dizer que foi uma ideia muito feliz a criação desse programa e eu tenho certeza absoluta que excelentes debates sairão daqui que poderão capacitar os professores e os funcionários das escolas nas suas discussões no dia a dia. Obrigado, Ailton. Seja bem-vindo. Também estamos com o professor Daniel de Thomas. O Daniel é doutor em letras doutor e mestre, em letras e mestre em comunicação em letras, ambos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Uhum. Hoje ele é professor do curso de jornalismo do Mackenzie e é coordenador das atividades complementares do curso de jornalismo. E ele é diretor-geral e apresentador do programa Conexão Universitária no nosso parceiro, que é o Canal Universitário de São Paulo, onde também você está assistindo essa programação. Olá, Daniel, tudo bem com você? Olá, Celso, é um prazer estar aqui, vendo essa ideia que nós tivemos há algum tempo atrás, né, se concretizar, né, num programa de televisão, e ter a TV FEPESP, né, como parceira do canal universitário. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas o canal universitário tem quase 20 anos, né, e ter a FEPESP, e nós sempre privilegiamos o espaço do professor, por natureza, e tendo a FEPESP lá, para nós é ainda muito mais estimulante a nossa programação. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença, que nos honra e nos dá muita alegria. E seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, a nossa sala de professores, para a gente bater um papinho aqui entre professores, uma vez que nós estamos na Semana do Professor. Então nós queremos aproveitar, em nome da Federação dos Professores e de todos os sindicatos integrantes aqui da Federação, de cumprimentar os nossos colegas, na pessoa do Ailton, na pessoa do Daniel e todo mundo que está aí assistindo a gente, cumprimentar pela Semana dos Professores. Pela Semana do Dia do Professor. Na verdade, nós temos o mês do professor, que é o mês de outubro, com várias programações dos sindicatos, que são os integrantes da FEPESP. Acesse o site da FEPESP, que você vai conhecer as programações do sindicato lá da sua região. Daniel, fala um pouco mais do canal universitário, já que você foi um dos artífices dessa parceria, porque no momento que nos veio a ideia, até a ideia surgiu aqui pela assessoria do Sérgio Gomes, que trabalha com a gente, de fazermos uma parceria com o canal universitário, nós ficamos um tanto quanto céticos, porque na verdade o canal universitário ele é mantido também pelas universidades, que também são universidades privadas de ensino e tal. E nós não sabíamos como nós seríamos recebidos pelos parceiros, agora parceiros, e que na mesa de negociação são nossos adversários. Mas são adversários salutares, porque no final das contas, todos nós queremos uma educação de qualidade, uma educação laica e uma educação que possa manter
e levar a soberania desse país. Conta um pouco como é que foi essa história, Daniel. Acho que independente do posicionamento que cada instituição tem hoje, né, nesse cenário e tudo, a missão, né, do canal universitário é dar espaço à educação, à discussão da educação nas 3 possibilidades universitárias, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, desde que o Canal Universitário de São Paulo foi criado, isso foi em 97, a partir, né, da Lei de TV a cabo, ele foi criado justamente para ser um canal básico de utilização gratuita, né? Então, isso está previsto em lei. Depois, com a Lei 12.485, mais recente, ampliou ainda mais a possibilidade, porque antes era apenas para universidades, né? A partir da Lei 12.485, passou a abrir a possibilidade de centros universitários, faculdades e tudo mais. Na realidade, a gente entende o canal universitário como um espaço em que o professor e o aluno, né, os dois principais protagonistas, tem interlocução direta com a sociedade. Só fazendo um pequeno retrospecto, né, antes dos canais básicos, né, de utilização gratuita que surgiram com a lei em 95, o único espaço que nós tínhamos à educação mais dedicado era o espaço das TVs educativas. Mas nas TVs educativas você tinha profissionais à frente, né, os profissionais da comunicação, jornalistas, produtores de TV, artistas, atores, músicos, né, à frente das produções, né, tanto na concepção quanto na execução dessas produções. Eu acredito que com os canais universitários isso acabou desaparecendo. O professor e o aluno hoje eles estão desde a concepção do programa, desde a ideia o título do programa, né, como esse, por exemplo, né, criado por professores, né, até a execução. E sem qualquer tipo de restrição ou censura, ou isso não está muito bem feito. Claro que a gente no Brasil tem um padrão alto de qualidade em termos de televisão, mas isso nunca foi o que mediu a atuação do canal universitário. Então o canal universitário tem a mesma missão que a FEPESP, nesse sentido, em usar a comunicação para discussão, né, do ensino, da pesquisa e da extensão. Portanto, é um parceiro natural e acho que não podia ser diferente um programa como esse na nossa grade. Enquanto FEPESP, nós agradecemos essa visão aberta agora do canal universitário e do Daniel, que dirige o canal universitário e que permitiu e permite, inclusive, que essa diversidade de opiniões apareça, né? Que, como eu disse, o nosso interesse é por uma educação de qualidade, tanto de um lado quanto do outro. Na mesa de negociação, cada um defende seus interesses, o que é muito justo e justificado. Fora da mesa de negociações, nós estamos todos envolvidos num projeto educacional. E por falar em projeto educacional, eu queria tocar num assunto que você é especialista, mas eu queria primeiro conversar sobre isso com o Ailton, o professor Ailton, que está lá no dia a dia da sala de aula do ensino médio, que é a questão da mídia na sala de aula. Eu sei, por exemplo, que o Ailton utiliza a mídia para suas aulas de história, utiliza filmes, etc. e tal. Eu queria saber como é que é essa utilização e o inverso, como é que você vê a utilização dessas mídias pelos seus alunos. Como é que está sendo esse, vamos chamar de conflito dessa relação ensino-aprendizagem? Você se utilizando da mídia para complementar sua aula, para enriquecer toda aquela explicação teórica que você dá e, ao mesmo tempo, sofrendo a concorrência da mídia lá com o iPad, o smartphone, etc., tanto na rede pública quanto na privada. É muito interessante que você fala, porque eu vou até relatar uma situação, né, que eu vivi recentemente. O pessoal diz que a diferença entre remédio e veneno é a dosagem, né? É assim com a mídia também, né? Existe um certo pavor por parte dos professores, por exemplo, na utilização dos celulares na sala de aula. Porque nós sabemos que esse celular pode ser muito mal utilizado. E agora, com banda larga, com rede de dados mais eficaz, a internet está na mão deles. Pois bem,
Eu estava dando uma aula sobre Renascimento, eu levei alguns quadros do Renascimento, mas na hora da aula, na dinâmica da aula, me apareceu outro quadro que eu não tinha trazido. E uma aluna, aliás, uma das minhas melhores alunas, com o celular na mão, eu fiquei indignado. Falei assim, mas Viviane, você com o celular na mão, no meio da aula? Ela falou assim, professor, é que eu estou pesquisando o quadro que o senhor está falando. Que no caso era um quadro do Botticelli, O Nascimento de Vênus, eu não tinha levado. Então, eu acho que nós, professores, nós sempre utilizamos a mídia para dar aula. O livro é uma mídia. O livro é a primeira mídia que o professor utilizou, porque ele é um meio para ensinar. Não é isso? Exato. E agora a gente tem outras mídias. Essa revolução tecnológica dos últimos anos propiciou uma velocidade, inclusive, e um acesso que é inimaginável até alguns anos atrás, era inimaginável. Então, eu penso que nós, professores, devemos estar preparados para essa situação. Uma última coisa, Celso, já que você falou de filmes, né, e eu gosto muito de cinema, quando eu indicava filmes na década de 90, naquela época que tinha locadoras em qualquer esquina, como eu era rato de locadora, eu falava, vocês vão encontrar tal filme em tal locadora. Qual não foi minha surpresa no início dos anos 2000? Que um aluno falou assim, professor, você não precisa indicar locadora. É só baixar na internet. Então, de lá para cá, eu economizei, eu criei um atalho, porque inclusive até comecei a citar e indicar filmes que eu não encontrava em locadora. Então, eu acho que isso são exemplos de como a utilização das novas mídias pode ser um remédio e não um veneno. Então, elas devem ser muito bem-vindas, mesmo porque são inevitáveis. Eu quero aproveitar esse gancho para colocar para o Daniel discorrer um pouco sobre isso no próximo bloco, e colocando mais um elemento nessa nossa sopinha aqui, mais um ingrediente, que é o ingrediente do professor na mídia. Como é que o professor é visto pela mídia, como é que ele aparece na mídia, como é que ele é citado na mídia. Né? Mas isso fica para o próximo. O papo está tão interessante, você vai ficar aí, eu tenho certeza, e nós vamos voltar daqui a pouquinho. Até já. Olha, o professor é aquela pessoa que pega a criança pela mão, leva ele lá em cima no morro e mostra o mundo para ele. Esse é o professor. Pois bem, estamos de volta aqui ao Sala de Professores, hoje recebendo o meu colega, companheiro aqui de sindicalismo, professor Ailton Fernandes, e o professor Daniel de Thomas, professor do Mackenzie e diretor técnico aqui do nosso parceiro Canal Universitário. Exatamente na sala de professores, na semana do Dia do Professor. E é um programa em homenagem ao professor. Estamos tratando nessa relação ensino-aprendizagem, de como é que a mídia influencia tanto a relação de ensino quanto a relação de aprendizagem. O Ailton terminou esse assunto, terminou falando sobre ele no bloco passado, e agora eu quero provocar o Daniel no sentido de também fazer a colocação sobre essa questão da utilização da mídia, das mídias, redes sociais, como o Ailton disse, as novas mídias, as tecnológicas, porque o livro é aquela antiga, na sala de aula pelo professor e pelo aluno, e como é que a mídia vê o professor, como é que a mídia atua com o professor, como ele aparece na mídia, como ele é citado. O professor é citado, você vê esse professor, que o professor é citado como fonte na mídia ou não? Bom, primeiro, concordar aqui com a Ailton, né? Isso é uma realidade que nós estamos vivenciando cada vez mais. Eu estava vindo para cá e acessei também no meu celular um dado a respeito da quantidade de pessoas que hoje têm smartphone, que têm celular, né, no mundo.
Nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo, né, de pessoas no mundo, e temos 6 bilhões de celulares no Quase mundo. um por habitante. Quase um por habitante. O que é um absurdo, porque 2,5 bilhões de pessoas têm o celular, mas não têm banheiro em casa. Então, é um dado assim, um tanto quanto assustador. Quer dizer, a pessoa antes tem um celular e não tem um lugar para... Né, para sua higiene. Inclusive para questão de saúde pública. Exatamente. Né? Então, isso mostra como a tecnologia ela vem avançando muito mais do que serviços básicos. Né? Então, bem lembrado, o Ailton também falou da leitura. Né? A leitura também é um sério problema aqui no Brasil. Lê-se muito pouco no Brasil. Né? A gente tem dados aí, segundo a Fundação ProLivro, se eu não me engano, acho que um brasileiro lê em média de 3,5 livros por ano. Isso é uma média muito baixa, né, para a gente. Então, quem que está roubando a atenção? Né? Eu acho que essas novas tecnologias realmente estão muito atrativas. Né? Lá na minha sala de aula também eu concorro muito com os acessos ao celular, as pesquisas que eles fazem, e eu não posso fazer nada. Né? Muitas vezes porque o próprio aluno está anotando alguma coisa ou está complementando alguma coisa lá para a sala. Acho que é uma tendência irreversível, isso não tem como a gente lutar contra, a não ser se adaptar. A gente tem que se adaptar a isso e tem que preparar a aula contando com essas variáveis, né? E quem sabe até contando positivamente, que a gente faça alguma atividade que conte com essa interatividade dos alunos em relação aos smartphones, em relação a essas mídias. Isso com relação ao professor dentro da sala de aula. Fora da sala de aula, que você coloca na mídia, eu acho que o professor ainda não tem o devido papel respeitado que deveria ter. Eu acho que o professor muitas vezes aparece não numa posição de, digamos assim, de uma fonte importante, ele aparece às vezes muito associado ainda a questões assim, de contendas salariais. Então aí tem que se fazer um estudo, a imagem, né, do professor na mídia, né? Não saberia te dizer hoje em termos assim gerais, mas eu acho que ainda falta dar o devido lugar de destaque ao professor brasileiro. Né? O jornalismo utiliza muito o professor como balizador, né, como fonte. Alguns programas de jornalismo utilizam professores para debater questões. Né? Você tem telejornais hoje que contam com professores, mas isso ainda acho muito pouco. Acho que o professor tem que ocupar mais o espaço. Então, nós estamos exatamente neste período passando por uma proposta de uma reformulação da educação. Muito tem se discutido sobre isso, muito estava se discutindo sobre isso. Nós temos todo o trabalho do Fórum Nacional da Educação, que hoje já é uma instituição, ele é instituído por lei, né, o Fórum Nacional da Educação. O trabalho que foi feito na CONAI, o Plano Nacional de Educação, que está sendo votado no Congresso Nacional, e de repente nos aparece uma medida provisória. E uma medida provisória que efetivamente vai mexer com o estudante que o Ailton trabalha e que você vai trabalhar daqui a pouco. Né? Ele vai sair lá do ensino médio e vai trabalhar. Eu também sou professor universitário e nós vamos apanhá-lo lá na universidade. A forma, todas as instituições organizadas, até as que defendem, vamos chamar, uma educação um pouco mais neoliberal, todas as instituições estão condenando a forma como esse projeto foi apresentado. Ele poderia ser apresentado em forma de projeto de lei, mas não em forma de medida provisória para ser discutido no Congresso Nacional de afogadilho. Para você ter uma ideia, só o prazo para emendas para a medida provisória foi de 6 dias. 6 dias contando com um sábado e um domingo. Então ela foi editada na sexta-feira, segunda, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, terminou numa quinta-feira, às 18 horas, que foi aquele período do dia 22 até
o dia 29 de setembro passado. Bom, essa reforma, ela fala muito em tornar o aluno protagonista do ensino. Protagonista descobrindo caminhos ou indo para aquelas áreas de conhecimento e tal. Ailton, como você vê isso lá com os seus alunos? Você considera que ele tem um amadurecimento tal para encontrar a sua área de conhecimento? Ao mesmo tempo, você que é professor da rede pública, você avalia que a rede pública vai dar condições para que eu possa dar condições para que o aluno percorra ou discuta ou se encaminhe para uma das 5 áreas do conhecimento? Mais ainda, que também está sendo discutido no Congresso Nacional uma MP de número 241 que limita os gastos. Então, ao mesmo tempo que a proposta aumenta os gastos, faz com que haja um aumento de gasto pela maior oferta, ao mesmo tempo existe uma outra PEC, um projeto de emenda constitucional, que limitará os gastos por 7 anos. Como é que você vê isso, Ailton? Olha, quando eu vejo uma medida provisória desse jeito sendo colocada com um assunto tão importante, eu me lembro que na história do Brasil, quase nunca o povo é chamado a participar das discussões que realmente interessam a ele. Eu sempre me lembro, por exemplo, da proclamação da República, que foram meia dúzia de iluminados que fez e impôs a República aqui no Brasil sem a participação do povo. Quando você, Celso, denuncia que essa reforma de ensino é por medida provisória, com um prazo exíguo, nós estamos na mais pura tradição da política brasileira de fechar um pacote e jogar na sociedade. E alijar os atores do processo. E alijar os atores do processo. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva. Com relação à sua segunda a questão que você me colocou, veja, como disse o Daniel, a imensa maioria da população mundial já tem smartphone, portanto tem acesso à internet e a conteúdos. Se um aluno, independente da sua classe social, estiver interessado em conteúdos, talvez ele vá atrás desses conteúdos. Talvez. Mas a gente sabe que a oferta que a mídia oferece para ele faz com que ele fuja desses conteúdos. Eu estava vendo mesmo outro dia que a pornografia, por exemplo, é um mercado que cresce muito, e principalmente entre jovens. Então isso tira dos jovens tempo para correr atrás de conteúdos. Isso independente da classe social. Qual que é o meu receio com isso? Junto com essa reforma vai ter que se mudar o vestibular também. Para as escolas públicas, para as grandes instituições. As escolas privadas, que têm condições e não são todas, o que vai acontecer? Os projetos pedagógicos dessas escolas privadas vão ser voltados para o novo universo do vestibular e talvez do Enem. Como eles já fazem com o Enem. Justamente para quê? Para poder depois, através de um processo de propaganda, dizer que a tal escola aprovou tantas pessoas e teve tanta nota no Enem. Então, primeiro que eu acho que a rede pública do Brasil, ela não tem condições de oferecer esse ensino de qualidade que a gente exige. E segundo, isso vai virar com certeza um mote para as escolas privadas de se capitalizar mais no mercado. Daniel, o Ailton tocou num assunto de que o vestibular pode ser que tenha que ser alterado. E se vingar as áreas do conhecimento, pode ser até que haja uma reforma em termos universitários. As nossas escolas, a Universidade Geral já tem uma liberdade em relação ao currículo. Aí nós vamos ver lá na nossa universidade como é que nós vamos receber esses alunos. Exatamente. Né? De que maneira nós vamos complementar esse conhecimento. Isso é uma discussão que tem que ser feita depois em nível universitário. Eu queria aproveitar para você fazer uma discussão e um fechamento. Nós vamos acabar tendo que modificar também
o ensino superior e também a pós-graduação vai ter que ser modificada. A gente está perdendo etapas, né? A graduação está cumprindo etapas que o ensino médio não está conseguindo. E isso vai até a pós-graduação. A pós-graduação vai cumprir a etapa do ensino superior. Então, eu vejo dessa forma, é um processo em cadeia, é um efeito dominó. E acaba por exemplo, num doutorado, num pós-doutorado também, que vai perder, vai se desidratar também em todo esse processo, justamente por falta dessa base sólida, né? E essas contradições que acontecem quando você relaciona a política com a educação. Muito bem. Infelizmente, o papo está excelente na semana do Dia do Professor. O principal problema dessa medida é que também mexe com a formação do professor, introduzindo a figura do professor de notório saber, vulgarizando o notório saber. Notório saber antes significava uma pessoa que tinha um saber especial, vamos dizer assim, maior do que os outros. Agora, o notório saber é qualquer pessoa que sabe um pouco mais do que o outro e que pode ocupar a função de professor por lei. Então, inclusive mexendo com a regulamentação da profissão, que é complicado. Eu agradeço profundamente aqui, em nome da FEPESP, a presença do companheiro Ailton, diretor aqui da Federação, do Simples São Paulo, professor da rede pública e privada, e do nosso parceiro, Daniel de Thomas. Obrigado a todos, obrigado por vocês estarem aí nos assistindo. Parabéns de novo aos colegas professores, a nós todos, e se coloque, faça a sua sugestão, diga o que está certo, o que está errado com o nosso programa, o que você estaria propondo de assuntos para novos debates, entrando no fepesp.org.br/sala de professores. Obrigado e até a próxima.